Uma coisa eu tenho certeza, que eu te falo no coração. E eu só faço e coloco no estreito toda vez que eu vou pregar. Eu sou grato a essa igreja por tudo. Ontem, quando eu saí daqui, dia 3 de janeiro, eu imaginei que só ia a minha família, porque era uma data, um horário meio esquisito, né? Incômodo, de madrugada praticamente. E quando de repente eu estava ali correndo, organizando as coisas da mala, despachando as malas, que eu olho para trás, está lá a minha igreja, com o pânico, gritando, eu passo de cair, era eu, né? E tanta felicidade. Isso foi um marco para aqueles missionários que estavam comigo. Depois mais adiante eu falo porque esse marco. Ontem, quando eu desci daquele avião, eu imaginei que alguém fosse, mas não imaginei como iriam, né? E que iriam fazer ali. E mais uma vez eu sou muito grata. A homenagem foi linda, um monte de gente, uma faixa muito bonita, que falava exatamente quão formosos são os pés, Angola, né? Isso é abençoado, Deus possa estiver escrito aí, parabéns. Missionária Elizabeth, foi muito gratificante. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação seja o nosso Deus. Porque sem Ele não somos nada e sem Ele não podemos fazer nada. Né? Nada. Se o brilho de Cristo não for em nós, se o amor do Senhor não estiver em nossos corações, não somos nada. João disse que eu diminua e que Ele apareça. As minhas mulheres, eu estava morrendo de saudade delas. O senhor sabe o que eu estou falando, minhas mulheres de valor. E quando a gente resolveu fazer uma lembrança para o culto das mulheres lá em Angola, eu fiz uma toalha, né, desse tamanho aqui, com as rosas assim, coladas de tecido, e ali estava mulher de valor. E era, de certa forma, uma homenagem que eu fazia a vocês, mulher de valor. Muito obrigada. Eu, mais uma vez, eu não esperava. Muito gratificante. Muito gratificante. Também nisso tudo veio umas cartas que eu também não esperava. Aqui tudo é surpresa, não estou mentindo, o senhor sabe, tudo é surpresa. Quando eu abro a minha mala em São Paulo, estava um vendaval de cartas. Eu digo, que é isso? E um monte de carta, era tanta carta, carta das crianças, carta da igreja, um presente das mulheres. Muito obrigada. E vocês não sabem o quanto isso é importante. Quanto isso é importante. Porque de repente bate uma saudade, bate um desespero, uma vontade de sair correndo, quero que meu povo para a minha terra. E essas cartas, esses rostinhos, foto, mão, coração. E quando eu começava a ler uma delas, todas, mas em especial de 2 ou 3 crianças, e alguém dizia assim, isso é uma criança mesmo? A forma impetuosa que ela escrevia, uma forma impactante, falando que o Senhor era na minha vida, do que o Senhor ia fazer ali em Angola, e que ela acreditava no que o Senhor ia fazer ali em Angola. E eu posso dizer, como já disse tantas vezes, as nossas crianças parecem que são feitas em laboratório, né? Específicas, tudo para a honra e glória do nosso Deus Jesus Cristo. Mas eu queria saudar a igreja, um dialeto que se chama Kimbungo, né? Kimbungo, que é o dialeto de Angola, Imbumbo e Kimbungo. Eu queria saudar a igreja em Imbumbo, que diz assim, Obem Baiaeço Acarilov, Sucocola. E eu treinei tanto para dizer para vocês. Obem Baiaeço Acarilov, Sucocola. A paz do Senhor esteja convosco. Deus é grande. Amém? Nosso Deus é muito grande. Esse Deus, ele é muito mais daquilo que a gente vem a imaginar. Ele ainda é muito mais. Daquilo que a gente ainda nem sequer imagina. Ele é muito mais. Infinitamente mais. E eu dizia para algumas pessoas que a gente só conhece a fidelidade de Deus realmente quando estamos de cara com ela. Quando estamos no campo missionário, não tem segunda alternativa. É você esperar verdadeiramente o agir do Senhor, né? E Ele age, Ele é fiel. Gostaria que a igreja abrisse
a Bíblia em Êxodo 33, a partir do versículo 12. Eu estou com a nota aqui, porque eu disse, eu não quero esquecer nada. Né? Hoje, como o pastor disse, nós não vamos fazer um culto com foto, vídeo, que a gente tem foto, tem vídeo, tem depoimento, tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas eu cheguei ontem, fui dormir às 2 horas da manhã. Hoje de manhã, acordei com o Vitor e Esther. Quer dizer, não dormi sozinha, porque o Vitor teve que dormir comigo. Ele disse que amanhã eu não posso, Elber, só posso hoje. Há 40 dias sem dormir numa cama, ainda tive que dormir com o Vitor. E pensei em me acordar tarde, não pude, porque Vitor e Esther estavam ali. E as visitas foram chegando. Saí tarde com a minha filha para comer carne. Eu precisava comer carne. Outra noite me levaram para um sanduíche ali para Não, outra coisa aqui do lado. Aqui um monte de sanduíche. Tia Beth vai te levar para comer sanduíche de frango. Assim, não, Jesus, me leva. Frango eu não quero. Frango não. E eu comi carne. Eu hoje comi carne. Levei a Leonardo e comi para comer carne. Né? Comer carne. E aí eu cheguei 3 horas da tarde. Não deu para me fazer o que eu quero realmente, que a igreja viva comigo. O que a gente vivenciou ali. Então eu fiz uma proposta ao pastor e ele disse amém. E o primeiro culto de março, ou o último de fevereiro, que é o 1º de março, a gente adianta, em vez de ser o 2º do mês de março, né, equipe de missões. A gente vai fazer um culto africano, com músicas africanas, dialetos africanos, com roupas africanas, com depoimentos, fotos, tudo que a gente tem feito. Para vivenciarmos um pouco do que eu vivenciei naquela terra. Mas antes vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu vais fazer. Eu tenho dito que de muitas coisas eu não tenho certeza, mas de uma delas eu tenho convicção. Que eu te amo, Senhor. E que tu és o tudo da minha vida. E quem sem tu eu não sou nada. Meu coração explode nessa noite, Senhor. Gostaria de eu de passar um filme em tudo que está aqui fosse visto pela igreja, sentido pela igreja. Mas eu não posso, mas o teu Santo Espírito pode, Senhor. Então o mesmo sentimento que está no meu coração invade o coração de cada um dos membros dessa igreja, Senhor. Porque vivenciamos missões juntos. E cada momento que eu passava ali, Pai, eu sentia a presença da minha igreja. Então faz como tu queres. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha me usar, Senhor. Mas que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um de nós nessa noite. Que nada impeça o teu agir. Que todo espírito de inquietude, todo espírito de impaciência, de acusação, de apontamento, de entristecimento, seja tudo aquilo que é contrário à tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Que este lugar seja um lugar de adoração a ti, porque tu és digno de todo lugar. Amém? Amém? Vamos ler Êxodo 33, a partir do versículo 12, que diz assim. De pé, por favor. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achai graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Amém? Pode sentar. E esse versículo 33, 14 foi o versículo chave da nossa equipe do projeto Angola 2012. Com a palavra que o Senhor deu à missionária Adriane, a nossa líder, e que ela transferiu a cada um de nós. E a nossa palavra durante esses 37 dias
era essa: irei adiante de ti e te darei descanso. É dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, é fácil. É muito fácil. Mas estar lá, se dispor e vivenciar, é um pouco mais difícil. Ou talvez o mais difícil. E você tem que ter essa convicção, a certeza de que foi Deus que te chamou. E que Ele se responsabiliza, vai ser responsável por tudo que ali acontecer. E você vai ter a certeza de que mesmo quando as coisas se parecerem difíceis, impossíveis muitas das vezes, o Senhor te dará descanso. Quando nós saímos daqui para São Paulo, acho que eu falei com a igreja, eu disse para a igreja, em especial ao meu pastor, que nós não estávamos indo diretamente para Angola. Porque o nosso visto não havia saído. E nós estávamos esperando uma resposta do consulado. E ficamos em São Paulo 11 dias. Eu disse que o nosso projeto foi 3 em 1. Nós passamos 11 dias em São Paulo, na igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Extremamente tradicional. Mas que o Senhor queria algo com aquela igreja, naqueles 11 dias. O que muitas vezes parece para a gente um erro de percurso, para o Senhor não é erro, nem é coincidência, é estratégia dele. E nós fomos àquela igreja, e ali nós trabalhamos com evangelismo, nós trabalhamos com caminhada, uma coisa que eu lembrei muito da minha igreja, a gente subiu e desceu ladeiras, marchando, todo poderoso, e glorificando o nome do Senhor. Nós levamos no nome do Senhor um avivamento para aquela igreja. Vidas foram salvas, curas, maravilhas, milagres do Senhor naquela igreja. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando eu cheguei na quarta-feira naquela igreja, eu dobrei o joelho no ciclo de oração, como sempre, ciclo de oração quase não tem ninguém. Uma igreja pequena, só era essa parte aqui, de massa, né? Mas povo de Deus, a gente está acostumado a ver muita gente assim. Mas no campo missionário não se expande se você vê 2, 3, 10. É essa a média, que é muito mais difícil do que aqui pregar o evangelho de uma forma tão, uma igreja cheia. Né? E lá uma igreja pequena, muita igreja, uma igreja em cima da outra. E como sempre no ciclo de oração quase não tinha ninguém. Não é diferente dos que a gente tem visto por aí. E eu perguntava ao Senhor, por que não nos trouxe aqui? Ao primeiro dia, nós não sabíamos a finalidade de estarmos ali. Eu perguntava, Senhor, por que nos trouxe aqui? E o Senhor, quando começou a trabalhar, Ele dizia ao meu coração, por causa de um clamor de um povo, de uma pessoa, eu movo o povo. Por causa de uma oração, eu movo 17 pessoas. E eu não entendi. Fiquei calado, não falei para ninguém. E Deus, 3 dias depois, a gente começou a conhecer aquele povo de Deus. Porque o povo de Deus, que tem sensibilidade do Senhor, ele não faz exceção de pessoa. Ele não tem para si nada, tudo é do Senhor. A sua casa é do Senhor, sua finança é do Senhor, tudo que ele tem é do Senhor. Aquela família não nos conhecia. 17 pessoas. E a exceção, a pastora, que tinha ido lá algumas vezes por causa do visto, e Gilson, que é irmão da esposa do pastor. Mas o pastor ia receber 15 pessoas que não conhecia. Se era de boa ainda ou não, porque nem todo que se diz Senhor, Senhor, entra lá no reino do céu. Não é verdade? E aquele povo recebeu a nossa igreja, como eu falei antecipadamente, antes de irmos, que estavam movendo, a vizinhança se moveu, era colchão, era comida. E nós ficamos em 2 casas separadas. Uma mais alto ficou a Adriano com a liderança, e na parte mais baixa, que é a casa do pastor, e a casa do filho do pastor, recém-casado, eu fiquei com a liderança dos homens e mais 4 mulheres. E aquele povo, de manhã o pastor, uma igreja pobre, sem recursos. Mas todo o local que a gente ia, era a igreja que locomovia os carros dos irmãos e pagava a gasolina. Mesmo que a gente não querendo, mas ele tinha prazer em fazer para a obra do Senhor. Toda hora que o pastor voltava, todo dia que o pastor voltava, que ele pegava o trabalho às 10 horas da noite, largava de manhã, quando ele vinha, ele já vinha com pão. E não é 10 pães, são 17 pessoas. Com já casa, ele vinha com dinheiro do seu bolso, uma família pobre. E são essas coisas no decorrer do meu depoimento, do meu testemunho, que eu vou ver.
aquele que tem mobilidade no seu coração a serviço do reino, ele é abençoado. Nunca diga que você não tem nada para dar para o reino do Senhor, porque você vai ter sempre algo. Basta tão somente que você se disponha a dar. Seja grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. E ali, depois de 3 dias, a gente já conhecia a família, parecia que estávamos em casa. A mulher começou a falar. E ela começou a dizer que quanto tempo ela tinha orado. Ela. Para que o grande avivamento viesse à sua igreja. Quanto tempo ela tinha orado. Para que o grande avivamento chegasse à sua igreja. O Senhor moveu 17 pessoas. Por causa de uma oração. Por causa de a oração do crente tem poder. E o Senhor fez milagres naquele lugar. Muito choro, muita preocupação, porque o visto não saía. Dia 11, idas e mais idas, idas e mais idas, o visto não saía. Estávamos praticamente, pelos olhos do homem, convictos que a gente não entraria em Angola. Nós entramos em Angola com carta do governador de Luanda. Do governador de Luanda. São Eduardo Santos. Porque todas as cartas que nós fizemos a título de instituição religiosa não nos conduzia àquele lugar. Mas porque o Senhor queria fazer muito mais. E depois de tantas lutas, tanto choro, mas todos nós, os 17, tinha certeza que ia entrar em Luanda. E numa reunião eu disse, olha, eu vou entrar, nem que seja para passar um dia, porque o meu pastor tem uma visão. E o Senhor não ia mover a minha igreja para dizer que eu não vou entrar naquela terra. Nem que seja por um dia. E nós entramos ali e passamos 25 dias naquela terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Saímos dia 16 de São Paulo. Chegamos dia 18 em Luanda. 8 horas de voo. Um grande período no aeroporto esperando para entrar. Quando eu fui entrar, Senhor, como eu prestei de oração. Quando eu fui entrar, como a gente levou muito material, muito material novos, aqueles kits, lápis, Bíblia, literatura, e que não tinha nota fiscal, quando eu e a Leonai, a missionária Leonai, fomos passar, e lá, quando a gente viaja, não existe a sua mala, existe a mala da equipe. E nós identificamos com uma fita, e essa vez foi fita vermelha. Com toda a mala que passa ali no aeroporto com fita vermelha, a gente puxa, cata, tira da esteira, porque sabe que é do projeto. E aí você pega o carro e sai. Você não sai com a sua mala. Logo em São Paulo a minha mala foi extraviada, minha mala novinha, abriu os mangas. E o Senhor disse, isso é só o começo. E eu disse, o Senhor disse que muitas barreiras virão. Amém. E eu fiquei um tempão no aeroporto esperando uma troca de mala, porque eu não tinha como sair dali com a mala toda aberta. E eu esperei um tempão, depois me deram uma mala de valor inferior, menor, mas o Senhor foi louvado, a gente saiu dali. Quando sim, aí já estamos em Luanda, vai eu e a Leonai passando pela alfândega com uma mala que não são nossas, que não sabíamos o que tinha na mala. Aí passa pelo detector, que aí me mandaram para um balcão. Eu fui para o balcão. Aí disse, abre a mala, eu disse, tem o cadeado da mala, quebra isso aí. Aí eles quebraram o cadeado. E o que tinha dentro da mala, eu sabia que tinha coisas abençoadas. Era de alguém da equipe. O que mais tinha era material e Bíblia. E eles me prenderam na alfândega. 4 horas. Eu e a Leonai. 4 malas. 2 minhas, 3 malas. 2 minhas e uma dela. Só que o mais desesperador é que eu já estava em Luanda. Eles falam português, mas é português de Portugal. Por exemplo, quando eles dizem miúdo, é criança. As palavras nem sempre são as mesmas. E outras coisas mais, que é diferenciado. E eles falam muito rápido, muito rápido. Embora o português você dá a entender que eles estão falando em algum tipo de dialeto. Porque eles falam rápido. E eu me agarrava com a Leonai. Tudo que um nacional quer fora de uma nação é um passaporte. Porque com esse passaporte ele pode sair do país, ele pode fazer qualquer coisa. Então o maior medo nosso é os nossos passaportes. E tomaram os nossos passaportes, e a Leonardo disse, eu não dou, eu também não quero dar. Mas aí eles insistiam em pedir, e nosso coração está angustiado, estávamos só. Porque quando você passa, que é dispensado, são muito grossos, muito
povo africano são muito grossos, assim, não tem delicadeza nenhuma. Você tem ideia que tem uma senhora chamada Mãe Cabelo Branco, Nalvinha, pastora Nalvinha, não sei quantos conhecem ela. E ela pediu à aeromoça para pegar uma parte dela que estava na mala lá em cima. E ela pediu, filha, por favor, ela é muito educada, filha, por favor, dá você pegar a minha bolsa que está aí. Ela disse, levante-se e pega, você pode. A aeromoça. E ela tem a cabeça toda branca, não respeitou nem os cabelos brancos que Nalvinha. Você vê como eles são assim, extremamente educados. E eles gritavam comigo, gritavam a Leonardo, eu quero o passaporte, e tu queria dar o passaporte. E a angústia aqui no coração. Depois tinha que liberar, tirar a nossa mala de nós, da nossa posse, levar para uma sala. O medo ainda era maior, porque eles poderiam colocar qualquer coisa ali dentro. Mas o Senhor, que nos diz que Ele é diante de ti e vos dá existência. E essa era a palavra que reinava em nosso coração. Depois de uns 30, 40 minutos, eu e Leonardo só ali, chegou um nativo, que era o pastor evangelista daquele local para a igreja que a gente ia. E ele começou, calma, eu vou resolver. Então ele falava, retrucava, aquela agonia, ele tinha que pagar, cadê a nota fiscal? Por que vocês trouxeram isso? Quem enviou? E ele dizia que era uma instituição do governo que tinha nos enviado, que a gente era um povo religioso, mas que tinha vindo fazer um trabalho social com crianças carentes, mas eles não queriam saber quanto custava aquele material. Eles não sabiam quanto custava, era muita coisa. 3 malas, um lápis, uma borracha, um caderno, uma literatura, porque ele não contava o máximo de literatura, uma literatura tinha mais de 2.000 materiais. Uma página, um sabonete, e as malas eram grandes. Aí, por fim, nos levaram lá dentro, mandou eu contar. Eu fiquei contando, eu estava falando da sala, uma angústia terrível. A gente só sabe o valor da nossa bandeira quando estamos fora do Brasil. A gente sabe o valor que é ver uma bandeira brasileira, ver alguém que fala o seu idioma, ver alguém que lhe entende. É só fora do Brasil que a gente entende. Depois de muito insistir, a gente teve que pagamos $150 por aquela mala, para a gente aqui no Brasil não tinha esse valor. Nós já tínhamos pagado uma outra passagem para entrar em Luanda, porque perdemos a passagem anterior, porque por causa da data, perdemos. A de São Paulo à volta, perdemos. Então o custo foi muito alto para nós. Então dinheiro nós não tínhamos. Era só pela fé. Mas depois de 4 horas fomos liberados. O Senhor, assim a gente estava orando muito, o povo lá fora orando. E aquela angústia, a gente foi liberado e foi embora. O pastor nos colocou no ônibus. Vou ser bem rápido. O pastor nos colocou no ônibus. Só que era no 17, ele trouxe um carro que chama Carrita lá. Carrita, não carro. Que só cabia 7 pessoas. 6 pessoas. E as malas. E o restante foi de ônibus. Só que nós não tínhamos dinheiro, Kwanza. Só dólar, porque tinha que entrar no país com dólar e depois trocar por Kwanza. Ele pagou a passagem de cada um e foi embora. Ele gestou dentro do ônibus de um destino a outro. Ele ia sair de Luanda para Sumbi. No ônibus confortável, ar-condicionado, assim, tudo que a gente queria, sentado lá, o filme, passando o filme, cortou, né? Porque quando eles vêm, que a gente sempre aquela operadores de Deus, né? Aquela coisa assim. Aí, minha filha, cada filme que passava, sim, sério, mais ou menos era confortável. E ficamos ali. Depois de 3 horas daquele ônibus, uma viagem de 4 horas de percurso, ela durou 12 horas. O percurso era apenas de 4 horas, durou 12 horas. Esse ônibus quebrou várias vezes. Por quê? Simplesmente ele queria que a gente pagasse, mas nós não tínhamos dinheiro. O valor de um Kwanza e 1.800 Kwanza, ele disse que era 2 já o pastor não estava lá, não tinha mais ninguém, não tinha navio, não tinha ninguém. Só a gente. Mas a gente não tem dinheiro, não quer, você já tem que pagar e vai descer aquela coisa. O Senhor moveu outros nativos que não estavam conosco, mas que ele também estava cobrando, como ia cobrar nós outra coisa. Eu até já falei do missionário no campo, tudo para ele é extremamente mais caro. Se isso aqui custa 500, para ele vai ser 1.500. E aí, o outro nativo, não, a gente vai pagar mais, tal. Resumindo, fomos, mas esse ônibus quebrou 3 vezes. E a noite começou a anoitecer. Depois da 3ª vez, ele nos colocou para outro ônibus. E nesse outro ônibus, meus irmãos, eu tenho 2 experiências transculturais. Outras pessoas tinham 5, 6, outros não tinham nenhum.
nós tivemos um choque cultural. O que é choque cultural? É você ficar paralisada com o que você vai ver. Tu tem aqueles filmes africanos que as pessoas brigam dentro do ônibus, que tem bicho dentro do ônibus, que eles bebem dentro do ônibus, que um desespero. Não tem esse desespero. Então, quando nós entramos dentro desse ônibus, eles começaram a dizer: esses brancos vêm roubar nossos direitos, a gente já sofreu tanto. Porque eu sou branca. Branca. E tem algumas pessoas que eram brancas também. Vieram roubar o nosso direito, vieram tirar o que é nosso, já sofreu tanto. E o cobrador, eles não tinham delicadeza. O cobrador não pedia: sai, por favor. Não. Puxava as pessoas: sai, sai, sai. E puxava, e arrancava pelo braço. Puxava pelo braço, e quanto mais puxava, e a gente parava, estático assim, e o povo a gritar, e aquela confusão, e aquela briga, crianças chorando, mulheres aumentando, desespero, e andando assim. E nós sem contato nenhum com o pastor não sabia o que estava acontecendo com o ônibus. Ele estava nos aguardando lá, desesperado. A equipe, os 6 que tinham ido, desesperados, porque não sabiam como, mas mais uma vez, a presença do Senhor foi conosco nos deu descanso. E aquilo que parecia assim, que foi certa de Satanás, para que nós poderíamos ter sido violentados ali, porque a maioria da mulher só tem 4 homens. Parava. Imagina, alguém já assistiu um filme africano, a cena do filme. Meia-noite chegamos na igreja, bênção, o Senhor fez maravilha naquele lugar. Fomos bem recebidos pela igreja. O que mais choca, quando vocês veem a foto, é discriminação social. Do lado da igreja, do lado da beira-mar, lindo, parece coisa de cinema. Do lado seguinte, dividindo a igreja, miséria total. Miséria. Você pode imaginar miséria, de sofrimento e dor do outro lado. Não tem saneamento, lixo na rua, as pessoas fazem todas as suas necessidades na rua. Os homens de qualquer canto fazem suas necessidades, as mulheres de qualquer canto fazem necessidades. E isso, para quem não tem costume, isso é berrante. Mas o Senhor operou milagres naquele lugar. Nós trabalhamos ali com EBF. Cada 4 províncias que nós fomos, ali teve 74 vidas para o Senhor Jesus. Cada província que nós entrávamos, e uma coisa que alguém que integrou comigo, eu dizia assim: tenho trabalhado muito, porque o que eu trabalhei de palhaça, vestido de palhaça, pinotando, pulando, subindo caminhonete, descendo caminhonete, porque as coisas muito longe. Mas o Senhor fez milagre naquele lugar. Eu só vou entender quando ver a história. Milagre do Senhor fez. Libertação, cura naquele lugar. O que eu falo de galinha, porque como a gente tinha muito medo da Anvisa, de o que comer, a dizia: não come fruta, não come verdura, não come filha. Então a única coisa que tu podia comer, que vinha toda embalada, era frango congelado, esses frangos congelados. E arroz. E depois de 2 semanas a gente descobriu o feijão e o macarrão. Então frango, a carne, além da Anvisa condenar, quando você vai ver de onde vem a carne. Misericórdia. Foi forte para você. Não tinha condição de comer carne naquele lugar. Na última semana, nós trabalhamos com outra coisa. Nós não fomos preparados para dar aula de teologia naquela igreja, mas é o Senhor que capacita. Sem material, sem material. E nós demos aula de homilética, aula de hermenêutica, eu dei introdução bíblica, aconselhamento, ministério pastoral, cura, libertação, aulas de teologia naquele lugar. E aquela igreja maravilhada para os líderes. Porque não tinha, o pouco que a gente tinha, para eles era muito, pastor. E o Senhor fez maravilhas naquela terra. O culto de mulheres foi lindo, o dia inteiro. E o Senhor fez, meu Deus, muito milagres naquele lugar. O culto de mulheres. Trabalhos manuais, pintura, artesanato, taca, fitinha. Nós vemos o testemunho de uma mulher que fez um chaveiro de morango. E quando ela chegou no culto à noite, o que ela falou, que a importância daquele trabalho, você vê que vale a pena todo o sacrifício. A alegria daquela mulher por ter conseguido confeccionar aquele morango, aquele chaveiro, e que aquilo para ela ia mudar a sua renda. Que ela ia fazer aqueles
fuxico, aplicar, como foi ensinou a aplicar, em outras coisas, ia trazer renda para sua casa. Você vê o quanto é gratificante passar tudo que a gente passa por amor da causa do Senhor Jesus. E o nosso maior medo era água, comida e dormida. E o Senhor nos providenciou água, comida e dormida da melhor qualidade, dentro do campo desse mundo. Na última semana, cada um dissesse seu desejo. Eu queria comer pizza. Eu queria tomar um sorvete. Eu queria comer um pão. Na última semana. E na última semana nós fomos visitados pelo pastor, que há 15 anos está em Angola, que é daqui, fizemos 4 dias de conferência missionária. E ele foi nos 2 primeiros dias da conferência missionária. E quando ele viu a bandeira de Pernambuco ali estendida, o homem ficou maravilhado. Quando ele nos convidou à sua casa, tudo que ele queria escutar era o hino da bandeira nacional. O hino de Pernambuco. Gente. Porque muitas das vezes a igreja envia, esquece seus missionários no campo. E quem é culpado disso somos nós. Você não tem noção do quanto é importante para um missionário receber uma carta, um telefonema, que alguém está orando por ele. Que alguém levantou alguém para mandar uma oferta para eles. Sabia que eles nem falam em oferta, porque eles sabem que o Senhor vai providenciar todas as coisas. O que ele mais fala é o abandono da igreja. Que a igreja, parece que ele não fez nada, que ele não está fazendo nada. Que isso sirva de alerta para cada um de nós. Porque para mim, foi algo do Senhor para mim. E nós conhecemos o pastor Edson, aqui de Casa Amarela, que está lá há 15 anos em Angola. E nós fomos para a casa dele. E quando chegamos na casa do pastor Edson, tinha carne, tinha bolo, tinha pudim, tinha sorvete, tinha salpicão, tinha farinha, minha gente. Tudo que ansiava o nosso coração, o Senhor preparou maná no deserto, na casa dele. E nós ríamos, nós gritávamos, nós pulávamos. E eu dizia, pastor, nos perdoe, porque é muita surpresa para uma pessoa só. E no outro dia ele nos convidou para participar do culto dele, 5 horas da manhã, uma campanha que a igreja estava fazendo. Nós fomos para o culto. E à noite era o culto das mulheres, nós fomos para o culto da mulher, dirigimos o culto das mulheres, fizemos as coisas que tinham que ser feitas lá, a equipe junto. E quando terminou, veio a mulher com 3 pizzas. Deus realiza o desejo do seu coração. Deus realiza o desejo do seu coração. Mas sabe para quem? Para aqueles que são obedientes à sua palavra. E quando nós vimos aquelas 3 pizzas enormes, a gente sabe se ele pulava, se gritava, o que é que a gente fazia? Não é que a pizza tivesse algum valor. A gente poderia passar um ano sem comer pizza. Mas é o cuidado do Senhor. Irei adiante de ti e vos darei descanso. Irei adiante de ti e vos darei descanso. E depois ela veio com picolé, gente. Picolé. Para cada um deles. E mais uma vez, nós vimos o Senhor e sua mão poderosa sobre nossas vidas. Talvez muito não entenda o que eu esteja falando, não considere, acha que esteja, não sei. Mas se você é obediente à palavra do Senhor, se você tem visão de reino, você vai entender o que eu estou falando. Quer falar? Vocês entendem? Amém. E Deus providenciou isso para as nossas vidas. A última semana o Senhor foi providenciando tudo. Quando não havíamos mais dinheiro para nada, o Senhor nos deu tudo. Água mineral caríssima. E a gente precisava escovar os dentes de água mineral. Precisava fazer algumas higienes com água mineral. E as pessoas mandavam a caixa. Olha, chegava uma caixa de água mineral. Olha, uma irmã veio e trouxe um presente. Caixa de água mineral. Esse é o nosso Deus. A fidelidade do Senhor para cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Com determinado tempo, a gente começou com as mulheres daquele lugar. Sabe qual era a oração daquelas mulheres daquele lugar? Essa igreja recebe muito missionário. E na sua maioria, que estava lá também, é missionários norte-americanos, jovens da Jovem. Muitos jovens. E a oração das mulheres daquele lugar: Senhor, manda para aqui uma equipe de pessoas maduras, senhoras. E da minha equipe, a mais nova era eu. Você sabe o que é a fidelidade do Senhor?
que o Senhor escuta a oração. E a mais velha, a mais nova da equipe era eu. As pessoas idosas com habilidade, com experiência, com vigor de cruzar as pernas, subir em cima de caminhão, de carregar água, porque a gente carregou muita água. E o poço, a gente carregar água, de se agachar e lavar roupa. Mas pessoas experientes, porque essa era a oração da igreja. Porque o Senhor está pronto para realizar o desejo do nosso coração. A nossa volta foi muito difícil. Quando nós havíamos organizado todas as carretas para nos levar de Luanda, para não ficarmos mais 12 horas, como aconteceu com o ônibus, de Sume para Luanda. Tudo certo, horas para viajar, deu tudo errado. Não, as carretas não podiam ir mais. Naquela cidade não há assalto. E naquela noite, a casa do presbítero foi assaltada. E foram roubar o carro que ia nos levar. Na casa do outro presbítero, hóstia diabólica é tremenda. O poderio, a cultura dentro da igreja. Não é fora da igreja, não. Fora da igreja nem se fala. Eu vou falar para vocês sobre tala, sobre óbito, sobre casamento, sobre consagração de filhos desde o ventre a demônios. Como a viúva é opressa, como ela perde todo o direito. Cultura dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor havia feiticeiros que, mesmo o Senhor levando alimento para o seu povo, se levantavam contra a nossa equipe, contra os missionários que eles são. E quando o outro presbítero Bento, a madrugada levantou, tinha 2 cobras enormes dentro da sua casa. Ele e sua esposa. E ele conseguiu matar uma das cobras e a outra ele não conseguiu matar, fugiu. Porque ele foi lá na cozinha pegar uma pá para pegar o resto da cobra. A cobra é isso. O demônio se materializa lá assim, ó, gente. Como vocês estão vendo. A África é consagrada a rituais malignos. Mas o Senhor tem escutado o lamentável. O Senhor tem levado o povo para falar seu genuíno evangelho naquele lugar. O Senhor tem escutado orações naquele lugar. O Senhor tem realizado o seu querer nas nações. E mais uma vez o Senhor nos deu vitória. Voltamos, chegamos em Luanda, passamos 2 dias em Luanda, onde o Senhor também foi o nosso terceiro projeto. Trabalhamos com a igreja lá em Luanda. E sabe o que chamou a atenção da pastora em Luanda? 17 pessoas, 16 igrejas, 16 cabeças, uma só união. 17 pessoas, 16 igrejas, 17 cabeças, uma só união. Porque a união faz a diferença. O se dispor, o matar o seu eu, Senhor, mata o meu orgulho, faz a diferença. E o que mais impactou aquela igreja, aquele povo, aquela pastora, foi a união do nosso grupo. O que mais impactou, outra coisa que impactou aquela pastora é ver 16 pessoas de igrejas diferentes dar o seu tempo, dar as suas férias por amor à causa do Evangelho. O que é que você tem dado ao Senhor por amor à causa do Evangelho? Quantas horas nós temos orado pelos perdidos? Quanto tempo, nem horas, quantos minutos nós temos orado pela janela 10:40? Pelos missionários que estão no canto, pelos aqueles que têm ceifado a sua vida por amor, têm perdido família, têm deixado tudo por amor à causa do Evangelho. São coisas desse tipo que eu quero mostrar para vocês. A fidelidade do Senhor. É coisas do tipo que eu quero que o Senhor crave em seu coração. O quanto vale a sua oração? O quanto tem pessoas que dependem da sua oração. Que sua oração não é fraca. Que olha fulano, que a oração dele é mais forte do que a minha. Não. A sua oração não é fraca. A sua oração tem poder. Porque ela é direcionada ao Deus que tudo pode fazer. Ela é direcionada ao Deus que criou céus e terras.
Basta que você tome posse disso e saiba a quem você está falando e a quem você está levando as suas dificuldades, os seus problemas. E mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela sua fidelidade e pelo apoio de vocês. E gostaria, com a permissão do pastor, levantar a igreja para a gente orar por agora. E em março vocês vão ver esporte, vão ver vídeo, culto lá começa no domingo, 8 horas da manhã, termina 1 hora da tarde. De 8 às 10 estão na escola dominical. Quando termina a escola dominical, eles vão para o culto. Sabe como é o culto? Muito ocupado. Ninguém se preocupa com a hora. Pula incansavelmente, louva incansavelmente. Não é da carne, não. É glorificando o Senhor. De 8 a 1, meio-dia, 1 hora da tarde. 1h30 a gente está cansado, está cochilando, está cansado, está irritado, está querendo ir embora. Isso é um povo que não conhece o poder do nosso Deus. Mas aquele que o conhece, o adora em espírito e verdade. O adora em espírito e verdade. Isso me chamou muita atenção. Um povo acolhedor. Um povo acolhedor. Que abre suas portas quando conhece os sinais de Cristo na sua vida. Abre as portas. Dá o que não tem. Quando chegaram nos presenteando daquele que não tinha, da roupa do seu corpo, daquilo que não tinha, porque entendia o brilho de Cristo em cada um delas. Não que nós fôssemos alguma coisa, mas o brilho de Cristo em cada um de nós. O que é que nós temos feito por esse povo? Ele aguarda as orações. Ele confia que nós estamos diante do Pai intercedendo por cada um de nós. Gostaria que a igreja se levantasse. O irmão Nelson, o irmão Emerson, viesse orar por Angola. Viesse clamar por Angola junto com a igreja. Viesse dizer ao Senhor que aquele povo precisa dele. Outra coisa, sabe o que é que cantavam lá? Lá eles cantam muito música brasileira. Sabe o que é que cantava lá? Quando eu cheguei, o tema da igreja deles, a festa de aniversário. Sabe o que é que cantavam lá? Será que vocês conhecem essa música? Tu és o Deus dessa terra, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. É isso que cantavam. Tinha como eu esquecer de vocês? Tinha como eu não saber que essa igreja estava orando por mim para aquele tempo? Não tem. Cada um de vocês foram muito importantes. Cada luta. Tem coisas que não dá para contar. Só vendo. Tem coisas que mesmo vendo vocês não vão sentir que eu senti. Mas uma coisa eu posso dizer para cada um de vocês. Não desistam de interceder por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Seu vizinho, seu pai, seu irmão, seu amigo, quem quer que seja. Porque grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer por causa do seu perdão. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus.